Então, agora, 2017, eu vou contar a história para vocês, esperem aí. Agora me emocionei, me emocionei. Cadê vocês? Volta, Adri, volta. Olhem a fotinho aí e deixa eu vir aqui com vocês. 2017, o Dr. Góes falou algo muito interessante. Ele falou assim, que já tinha chegado o tempo aonde se fala, essa foi a frase dele, tá? Aonde se fala o tempo nos dará a razão. Ele falou que tinha chegado o momento aonde a ciência, as pessoas, né, iam começar, os cientistas iriam começar a debater os resultados, a dizer que não era ciência, a falar que não tinha comprovação. E aí ele falou que era o período da desconstrução, ou seja, quando a teoria dele seria colocada à prova. E aí ele falou, né, que depois dessa desconstrução, que chegariam os pesquisadores biomagnetistas, os cientistas, as universidades, que já teriam ali a vontade de pesquisar a sua teoria, de questionar a sua teoria e começariam a fazer ciência. E eu vejo que somos nós, né, que estamos fazendo esse papel. E aí ele falou que chegaria o momento onde o tempo daria a razão. Então, eu não estou dizendo que o tempo já está dando a razão, ou deu a razão. O tempo não deu a razão agora, mas está dando a razão. Então, por isso que eu coloquei essa foto com essa frase, né? E realmente eu vejo que o tempo está dando a razão. Por quê? Porque a própria ciência, não os biomagnetistas cientistas, porque nós somos poucos, mas a própria ciência está começando a olhar para essas questões que para o Dr. Góes eram fatos. Então, depois, eu vou deixar um link de uma palestra que o Dr. Isaac Góes Duran, ele ministrou em um congresso sobre a teoria dele dos fenômenos tumorais. Então, depois, quem quiser assistir, tem a legenda traduzida, que a gente fez essa legenda, tá no YouTube da Parmagnético já há bastante tempo esse vídeo, a gente estuda ele, assiste ele inteiro na aula da pós-graduação, quando a gente fala em fenômenos tumorais, mas aqui, eu acho que está na hora de a gente abrir essa linguagem, já que nós temos artigos científicos publicados esse ano, não que fundamentam a teoria do Dr. Isaac, não, mas começam a trazer ao conhecimento dos outros cientistas que o que ele dizia tinha fundamento, que a teoria do Dr. Góes tinha fundamento. Então, está nos dando a razão, e isso não tem preço. Para nós, biomagnetistas, está na hora, hoje eu estava falando até na mentoria, está aqui a Simone, que não me deixa mentir, está na hora de a gente parar de dizer que não tem comprovação, que falta estudos, de que não é conhecido a nossa terapia, né? Que não, chega disso, chega. Por quê? Porque pode o método não estar totalmente comprovado, mas os fundamentos que se relacionam com a prática do biomagnetismo medicinal, seja no atendimento presencial ou à distância, esses fundamentos já estão no presencial bem estruturados, com alicerces, inclusive a aplicação dos ímãs no corpo. Aí a gente tem a parte do atendimento à distância, que uma parte já está toda fundamentada cientificamente, a questão da intencionalidade, da consciência, do entrelaçamento quântico, já tem estudo falando sobre terapias que atuam à distância. Então, isso já está vindo. Falta uma parte, não estou aqui dizendo que está tudo salvo, não, tem muita coisa para a gente fazer, e falta a nossa parte, que é realmente registrar em artigos científicos cada parte dos resultados, né? Que é o que a gente está fazendo na pós-graduação. Está aqui o Rui, que é um grande biomagnetista, porque ele é o cara que acabou a pós e ainda está fazendo coleta de dados para o próximo artigo que vai ser publicado, que vai ser o primeiro artigo que tem ali não é o primeiro, vou falar que não é o primeiro, mas depois eu vou contar para vocês. É o segundo artigo que tem experiência clínica, aplicação clínica de um protocolo do biomagnetismo medicinal, com autorização de comitê de ética, acompanhamento do comitê de ética brasileiro. Então, isso é de grande relevância. Tá aqui o Fábio também, ó, que também está coletando dados para essa pesquisa, está na pós-graduação desse ano. Então, nós somos um grupo de guerreiros ajudando a fundamentar isso para que os outros biomagnetistas possam usufruir. Né? Essa parte não é para nós, essa parte realmente é para que todos os biomagnetistas possam usufruir. Então, é uma alegria muito grande compartilhar essa aula. Ela é longa, então peguem o café, a comida de vocês. Eu tive que comer antes, porque senão vai dormir de barriga cheia, sonha, né? Tem pesadelo, porque
Se a gente não der conta, eu divido em duas, se vocês não aguentarem ficar aqui comigo, mas se aguentarem, eu prefiro terminar essa aula. E e é verdade, Fábio, que bom que está sendo tudo esclarecido aos poucos, viu? Em questão de toda a teoria do Dr. Góes, o que ele fala dos fenômenos tumorais não é pouca coisa, não é muita coisa, uma partezinha que a gente chama de gênese do fenômeno tumoral está sendo esclarecida já pelos artigos que estão chegando agora 2025. Uhul, vamos comemorar, meu Deus, né? Quando a gente fala em fenômenos tumorais, né? Aquela outra palavrinha, eu vou evitar falar aqui, porque senão derruba o nosso canal, e a gente precisa, tem duas palavrinhas que eu vou ter que evitar, então eu vou falar PIN, para que fique tranquilo para todo mundo, tá? A teoria do Dr. Góes, apesar de ele ter publicado ela em livro em 2013, a última edição, que é Os Fenômenos Tumorais, 2008, perdão, 2013 a primeira, ela é jovem, uma teoria jovem e inovadora. E essa teoria do Dr. Góes em relação aos fenômenos tumorais, os biomagnetistas já sabem, mas eu quero falar isso ao público, quero falar para as pessoas que vocês atendem e fazem rastreios com vocês. Então, se vocês tratam de pessoas que tiveram fenômenos tumorais nos seus rastreios, que também tinham o diagnóstico de algum fenômeno tumoral pela medicina convencional, né? Se isso aconteceu, se vocês têm pacientes desse modelinho, compartilhem para que eles entendam um pouquinho mais o que vocês estavam tratando no corpo deles e para que tenham consciência de que a gente precisa mantê-los no consultório de vez em quando para fazer um check-up, para que esses campos magnéticos disfuncionais que se relacionam com a oncogênese, ou com a gênese, com o início, com o gatilho do desenvolvimento de novos fenômenos tumorais, que esses campos magnéticos fiquem ajustados, equilibrados, neutralizados. Então, cada vez mais as pesquisas têm conectado a área de estudo do desenvolvimento oncológico para não dizer aquela palavrinha, né? Então, PIN, com os vírus. E nós, biomagnetistas, me deu até calor, e nós, biomagnetistas, que rastreamos muito, né? Muitas pessoas, nós percebemos isso nos nossos rastreios, só que como a gente fala, biomagnetista não pode dar diagnóstico, né? Então, a gente, curai e calai, mas tá na hora da gente levantar essa tampinha também, né? Uma hora dessas a gente vai precisar olhar que nós temos que falar, porque a ciência já está falando, nós não estamos falando nada equivocado. Nós estamos dizendo que nós identificamos campos magnéticos disfuncionais de vírus inicializadores de processos tumorais, de neoplasias benignas, malignas, desenvolvimento de cistos, pólipos, miomas, e isso nós temos dentro do biomagnetismo medicinal a descrição do que a ciência também está falando. Então, não precisamos mais evitar de falar, a gente só tem que aprender a forma correta de falar para a gente não entrar na área da medicina, do diagnóstico médico. Nós temos que entregar para o nosso paciente o diagnóstico de biomagnetismo medicinal, que são os campos magnéticos disfuncionais que nós identificamos, tratamos e com que esses campos, segundo o Dr. Góes, se relacionam. Então, toda essa fundamentação do biomagnetismo medicinal, ela oferece essa abordagem única, é única, não tem ninguém mais que fala isso, que une a observação clínica nossa, porque a gente viu as coisas evoluírem muito depois da pandemia, depois de um mocinho chamado coronavírus, e também nós temos as nossas hipóteses bioenergéticas, porque são informações do biocampo do paciente, e isso ainda a ciência precisa que a gente comprove. Como que a gente vai fazer isso? Olha, identifiquei um campo magnético disfuncional de suporte de Escherichia coli, indicador. E o paciente vai lá, faz o exame sorológico lá e tá lá Escherichia coli. Tratamos o campo magnético disfuncional. Vai lá e faz um novo exame, uma nova coleta. E não tem mais Escherichia coli. Então, nós precisamos ir fundamentando da Escherichia coli, Salmonella tifo, hepatite C. Nós já temos esses estudos, inclusive publicados, né? Uma tese que foi publicada não é numa revista, né? Mas ali pela escola do Dr. Góes, que é do Davi, em relação à hepatite C. Nós temos a pesquisa como é o nome dele? O Franklin, que é lá da África do Sul, que publicou da Salmonella tifo. E aqui no Brasil nós temos a Ângela, Maria, esqueci o nome dela, meu Deus do céu, que é a autora principal, a Luciane Gazella, que publicou sobre Escherichia coli, junto com o Anderson, lá de Santa Catarina, que foi quem disponibilizou os exames. Então, assim, a gente já está indo, né, mostrando isso para a ciência também, que existe
essa possibilidade da bioenergética estar confirmando o que os exames falam também. Mas, como eu disse, essa parte ainda é elementar, nós temos que fazer muitos estudos. Mas é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje à noite, então, sobre esse conteúdo, sobre esses conceitos, e eu até fiz um videozinho bem curtinho, não sei se vocês viram, falando justamente que, além do coronavírus, dos vírus de gripe, nós temos aí um vilão que fala para mim, biomagnetistas, que rastreiam gente, os vírus de herpes. Esses estão envolvidos em quanto por cento dos nossos rastreios que aparecem um fenômeno tumoral? Eu diria 120%. Ou seja, sobra herpes ainda, porque é incrível. E agora, já tem estudos desde 2013 dos vírus de herpes como potenciais de estarem envolvidos com a mutação gênica. Mas nunca teve artigo falando sobre a oncogênese. Então agora tem. Agora tem 2025. É isso que é o que está comprovando o que nós rastreamos. É isso. Oncogênese é o processo de inicialização. Tirar um fenômeno de um estado de latência e inicializá-lo para as próximas etapas. Então, tudo isso, né, quem faz a pós-graduação, vai chegar o momento, quem está na turma de agora ainda não aprendeu, né, mas era o professor Gustavo que ministrava esse tema. Esse ano nós temos uma biomagnetista, fisiologista, mestra em epidemiologia, que vai estar ministrando a cadeira do professor Gustavo, que vai falar sobre o processo de desenvolvimento dos fenômenos tumorais, né, de um nódulo, seja um tumor maligno, um tumor benigno, enfim, um cisto, tudo. E também, eu sempre falo que os herpes estão envolvidos em todas as doenças complexas, e eu quero que vocês que estão aqui comigo, que confirmem se é real, se não é real, se o que a Adri está falando não é correto, e também quero aproveitar aqui para dizer que muita gente ainda, muito biomagnetista desinformado, desatualizado, desculpem, mas nós precisamos falar, desde 2019, se pode sim tratar pessoas que realizaram quimioterapia, radioterapia, que estão realizando e que vão realizar. Ainda tem biomagnetista que não sabe disso, que não repassem esse vídeo para essas pessoas. Se você é paciente e já ouviu um biomagnetista dizer que ele não pôde te atender porque você fez quimio e rádio, passa esse vídeo para ele e fala para ele, fulano, tem que se atualizar, tem que ir atrás, porque você podia ter me atendido e não me atendeu. E eu quero que tu atenda outras pessoas. Ajudem a essa informação a chegar a todo biomagnetista, a todo paciente a toda pessoa que já passou por um fenômeno tumoral, já passou por quimioterapia, radioterapia, vai passar ou está passando. Não importa, não importa. Esse assunto interessa sim, e quem não sabe vai ter que aprender, pelo amor de Deus, né? Então, tô aqui abrindo meu coração para vocês, hein? Não me julguem, não me condenem, eu só quero o bem do biomagnetismo e o bem dos biomagnetistas. O que o Dr. Góes fala sobre a teoria dos fenômenos tumorais? Quando a gente vai a fundo no que ele diz ali no vídeo que vocês vão assistir lá no congresso, quando a gente vai a fundo no livro O Fenômeno Tumoral, onde ele descreve cada etapa do desenvolvimento de um fenômeno, aonde quem, né, teve a honra de poder estar com ele nos cursos, quando ele explicava os fenômenos tumorais, esses 3 passos precisam ficar bem claros. Primeiro, a inicialização de um fenômeno tumoral começa com um infiltrado. Infiltrado, para a teoria do Dr. Góes, é o início de um processo. Esse início de processo também é estudado pela medicina convencional, claro, porque se sabe onde é o princípio, é muito mais fácil de tratar a causa. Só que nós vamos antes, inclusive, porque a gente não está tratando a causa viral, a gente está tratando a causa no campo magnético, a disfunção do campo magnético que mantém a presença do vírus e que impede o sistema imunológico de cumprir o seu papel naquela região aonde o vírus foi danificar a membrana celular. Então, isso a ciência também sabe, né, que os vírus de DNA, todos os vírus, né, mas aqui na inicialização de um fenômeno tumoral, tem que ser um vírus de DNA. Então, quem é biomagnetista necessita que na sua linha de rastreio tenha a classificação dos vírus. Grande parte das escolas não classifica, não deixa classificado, porque quando nós chegamos lá no tratamento do fenômeno tumoral, nós precisamos, se nós não encontramos no nosso rastreio esse campo magnético disfuncional que mantém esse vírus de DNA, a gente precisa rastrear, precisa voltar e ir atrás. E é mais fácil quando a gente tem os vírus de DNA aí. Quem utiliza o aplicativo de rastreio, o AppBio te leva
até lá, te mostra os pares dos vírus de DNA, te mostra o que te falta no rastreio do fenômeno tumoral. Mas tem muita gente que não tem o material de rastreio adequado, com a linha de rastreio completa e com as informações necessárias para que a gente possa abordar essa questão de fenômeno tumoral de forma otimizada, para garantir que esses campos magnéticos disfuncionais da inicialização de um fenômeno tumoral sejam tratados. E aí, quando é um vírus de herpes que está envolvido no assunto, tem todos os lugares onde esses herpes podem se esconder. Então, às vezes, a gente tem que dedicar um rastreio só para eles. E ali no YouTube da Par Magnético, né, nós estudamos todos os herpes, porque tamanha é a minha história para com esses danadinhos. Claro, além de tudo, né, eles estão relacionados com as doenças autoimunes, que é um campo de pesquisa que que eu gosto muito de trabalhar e que eu estudo muito, né? Então, para o Dr. Góes, essa danificação da membrana cria um campo inflamatório silencioso. Então, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que acontece, né? Que essa parte o Dr. Góes chega a descrever minuciosamente, e é o que a ciência também tem demonstrado. Vem cá. E aí depois, vai para a progressão microbiana. Ó, faltou aqui um pedacinho. Aonde entram as bactérias, os fungos e os parasitas. Porque ali se gera, nesse campo inflamatório silencioso deixado pelos vírus, se gera ali um microambiente na célula, no tecido, que favorece a novos pares biomagnéticos, seja de bactérias, de fungos ou de parasitas. Então, o desenvolvimento de um fenômeno tumoral para o Dr. Góes se dá através da associação patogênica. Junta vários pares biomagnéticos, vários campos magnéticos disfuncionais que albergam esses micro-organismos. E aí, para a teoria do Dr. Isaac Góes Duran, onde vai a bactéria é o lugar anatômico de preponderância para o desenvolvimento do tumor. Então, às vezes, nós temos lá o par biomagnético, por exemplo, que é um dos que o Dr. Góes dá como exemplo, né? Da varicela, e mais um par biomagnético ali na trompa. Então, nós temos 2 vírus de DNA nessa região. O que acontece? Entra o par da bactéria. Onde vai se localizar esse par? É o lugar onde vai desenvolver o fenômeno em si, aonde vai proliferar e evoluir o fenômeno tumoral. Então, o vírus da inicialização do processo, os 2 vírus de DNA inicializam o processo. Vai entrar a bactéria lá na quadrilha, que a Adri chama, né? Quando ela dá o curso, eu falo quadrilha. Entra lá o parzinho da bactéria. Onde vai essa bactéria é o ponto de apoio e sempre vai estar próximo dos pares do vírus. E aí, nós vamos ter o desenvolvimento depois de um infiltrado, um exudato, um cisto, um pólipo, né? Aí vem o abscesso, depois a displasia, que é o momento onde a célula começa a mudar a morfologia, depois vem o nódulo. Tendo o nódulo, nós já temos aí, se tiver no organismo a presença de uma bactéria, de um campo magnético disfuncional que sustenta a Mycobacterium leprae, que é lá escápula, é o seu principal par, nós temos aí a possibilidade, não quer dizer que vai, mas tem o potencial de desenvolver a malignidade nesse processo tumoral. Então, esta bactéria, ela não precisa estar no local, no ambiente afetado pelos vírus e pelas outras bactérias. Por quê? Porque não é a Mycobacterium leprae que maligniza o fenômeno. É uma proteína produzida pela Mycobacterium leprae que se chama leprosina. E nos últimos anos ali, né, se chegou a levantar a possibilidade de ter outra proteína também produzida pela Mycobacterium tuberculose, que é a tuberculina, que também poderia estar relacionada com essa questão de malignidade. Mas se levantou a questão, a gente ouve falar nos bastidores, né, dos pesquisadores do biomagnetismo medicinal, mas esse fato nunca chegou a ser batido martelo pelo Dr. Góes antes dele morrer. Então, teoricamente, aqui nós temos todo o processo até a malignidade. Desde a geração, nesses 3 etapas, nós temos desde a geração até o ponto de malignidade. O que vai dizer se estamos na fase de um cisto, estamos na fase de um abscesso, de uma displasia, é o conjunto de micro-organismos que se envolve na quadrilha, que se envolve no processo. Então, dependendo do conjunto de campos magnéticos que suportam X ou Y micro-organismos, nós vamos ter a evolução do processo rápido, lento, explosivo, né? E isso é o que vai gerar os diferentes tipos de fenômenos tumorais. Quem estuda o Dr. Isaac Góes Duran, no livro
o fenômeno tumoral, ele descreve 11 tipos, 11 classificações de fenômenos tumorais. Mas quem estudou com ele, né, sabe que são 13, porque a última vez que ele publicou o livro, a última edição modificada do livro O Fenômeno Tumoral foi 2008. Isso quer dizer que 2008 até a hora dele falecer lá em 2020, nós temos 2021, né? Nós temos aí alguns anos onde ele não publicou nada em livro, somente falou em cursos. Então, feliz daquele que teve a possibilidade de acompanhá-lo, como eu, graças a Deus, consegui participar em 2017, 2018, 2019, 2020, aí ele, acho que ele faleceu em 2020, né? Então, 2019 foi a última vez. Não, ele faleceu na pandemia, foi 2020, então, ou 2021, não lembro mais. Mas, de todo modo, eu segui acompanhando ele desde 2017, todos os anos, acompanhando ele 2 vezes por ano. E isso traz, né, essa bagagem que não está nos livros. Então, são 13 classificações. E disso tudo, que estão aqui, ó, a tabela detalha as 13 classificações dos fenômenos tumorais, dentro da teoria do Dr. Isaac Góes Duran, categorizando, né, essa classificação de acordo com os campos magnéticos envolvidos, ou seja, com os patógenos, os micro-organismos envolvidos. Também, de acordo com todas as observações clínicas que o Dr. Góes fez, dentro de todo o período onde ele estudou os fenômenos tumorais. E isso traz uma abordagem, uma visão para nós biomagnetistas, que somos rastreadores, tanto bioenergeticamente falando, como pelos exames, né, que os pacientes trazem da medicina convencional, mostrando que realmente faz sentido. E agora a ciência vem e traz alguns artigos aí que nos ajudam a entender. Vejam, Fábio, tá vindo, ó, mas essa é a primeira etapa, o que a gente chama de infiltrado. É aqui que a ciência está. E existem, né, vários estudos que mostram que parasitas estão envolvidos com vários tipos de câncer, existem estudos que falam que bactérias estão envolvidas com vários tipos de câncer, que vírus, por exemplo, como HIV, que não é um vírus de DNA, está envolvido com câncer, mas nunca tinha se chegado a bater martelo na inicialização do processo, sempre envolvido com uma etapa depois da oncogênese, depois que o processo já começou. Agora, a gente tem aqui, ó, infiltrado. Aqui é que a ciência está mostrando que os vírus de DNA se comportam inicializando a destruição, a alteração ou do meio ambiente celular, ou lá em algum aspecto no núcleo da célula. É aqui que nós estamos, é dessa primeira parte que está escrito aqui que a gente vai conversar. Então, para o Dr. Góes, nós temos, vocês sabem, né? Infiltrado, exudato, cisto, pólipo, abscesso, displasia, neoplasia benigna de crescimento lento, neoplasia benigna de crescimento rápido, que é o 7º, neoplasia maligna, metástase, necrose, câncer complicado, PIN incurável e falso PIN. Então, aqui nós temos a evolução, né, da classificação de um fenômeno tumoral. E a ciência mesmo, convencional, ela vai inicializar os seus estudos já quando nós temos o fenômeno estabelecido. Né? Então, a abordagem de análise é distinta da abordagem de análise dos biomagnetistas, por isso que muitas vezes não bate com os exames, porque o que é visto para considerar um fenômeno tumoral lá, não é visto para considerar um fenômeno tumoral aqui. Então, nós temos parâmetros de análise diagnósticos distintos, o nosso está aqui, e nos campos magnéticos disfuncionais relacionados com essa associação patogênica. E a deles está no formato da célula, está lá nas alterações que a célula tem, lá no núcleo da célula, muitas vezes, que dá a predisposição de fenômenos tumorais. Deixa eu só passar os propagandinha para frente, né? Então, eu vou voltar aqui. Essa parte eu não vou explicar para vocês, né? Porque isso não é um curso de biomagnetismo medicinal. Todos os biomagnetistas têm que saber disso já. Eu só trouxe o conceito, vamos dizer assim, que eu mesclei entre o que está na teoria do Dr. Góes e a linguagem um pouquinho mais moderna, né? Porque a ciência ela evoluiu a sua linguagem. Então, para o infiltrado, dentro da teoria do Dr. Góes, nós temos a gênese do processo. É a desorganização eletromagnética do citoplasma da célula, na membrana da célula, no meio que a célula está crescendo, se desenvolvendo, no terreno biológico da célula, e no núcleo, na sua função nuclear. Então, isso é para nós biomagnetistas. Aqui, nós temos o processo inicial. Depois que inicializou o fenômeno, ele pode evoluir. Ele pode, ali, pelo ambiente estar alterado, pelo sistema imunológico estar disfuncional,
nós vamos ter ali uma possibilidade de ter a bactéria ou um vírus ou um parasita que vá nesse lugar, aonde esses vírus estavam localizados ou na proximidade onde esses vírus estavam localizados naquele tecido. E ali, então, tem o extravasamento daquelas células que foram danificadas pelos vírus, tem o extravasamento da membrana de metabolismo da própria célula. E aí começa, por um bloqueio no sistema imunológico, um bloqueio no sistema linfático, começa a acumular matéria. E essa matéria ela vai servir de nutriente, ou vai servir de potencial para novos pares biomagnéticos, para novas disfunções de campo magnético. E aí nós vamos ter mais um par de vírus de DNA envolvido, que pode ser um herpes, um parente daquele que inicializou o fenômeno, uma bactéria, mais uma bactéria e um fungo. É aqui onde essa bactéria entra, que vai determinar o ponto de desenvolvimento depois do que a gente vai chamar de neoplasia ou nódulo. Então, se for uma bactéria de crescimento lento, mais lento, se for um fungo de crescimento explosivo. E aqui nós temos nessa região o sistema imunológico, né? Ele vem trabalhar, o nosso corpo vai se defender, vai encapsular, é onde nós temos o encapsulamento daquela sujeira que foi gerada pelos 2 vírus lá em cima, mais pela bactéria ou fungo ou parasita que está envolvido no assunto. Então, esse acúmulo de matéria, mais aquelas células vão ser encapsuladas, vão ganhar uma pele. E aí, nesse caso, a gente vai chamar de cisto, pólipo. E não necessariamente com malignidade, inclusive, muitas vezes, pode ser a própria Mycobacterium leprae aqui. E não quer dizer que tenha malignidade. Pode ser que tenha, mas não quer dizer sempre que ela vai estar envolvida, que quem está envolvida no processo é a leprosina para malignização. E aí esse material, né, esse terreno biológico pode chamar novos campos magnéticos disfuncionais. E aí nós vamos ter mais 2 outros pares de bactérias envolvidas no assunto. Começa a ter a reativação do sistema imunológico, começa a se ter um bloqueio linfático ali, por isso que no tratamento dos fenômenos tumorais, primeiro o biomagnetista aplica o ímã lá na zona de resolução ou de conflito, que é onde tem o bloqueio de fluxo linfático, para que o sistema imunológico possa reativar a sua atividade de neutralização dessas bactérias que estão envolvidas com o abscesso. De todo modo, se o sistema imunológico não dá conta, se tem esse bloqueio de fluxo linfático, nós vamos ter ali acúmulo de bactéria, extravasamento, né? Primeiro cresce, né? Porque as bactérias elas tendem a dar processos inflamatórios e infecciosos, cresce e aí explode, abscesso, igual uma espinha. Tem esse extravasamento, esse acúmulo, né, de pus, tem que sair. Só que não é uma espinha que vem para fora, ela está lá no fígado, ela está lá no intestino, ela está lá no ovário, ela está lá na hipófise, está dentro do cérebro, né? Então, imagina como seria uma espinha maior, né? Porque tem abscessos que são imensos, que estão dentro do corpo. E vem cá, uma parte que o Dr. Góes diz aqui, que é interessante a gente ouvir, e serve para nós biomagnetistas, isso é teoria, tem que ser comprovado, tá? Mas ele diz que 70% dos diagnósticos médicos de neoplasias malignas são, para nós, biomagnetistas, no nosso rastreio, a gente vai identificar como abscesso. Então, o que o Dr. Góes quer dizer com isso? Que nessa fase de abscesso, eu já tenho a deformação da estrutura, da morfologia da célula, que é o que a medicina vai pesquisar para dar o diagnóstico. Bom, para a teoria do Dr. Góes, assim, né, como também a gente tem como conceito, a evolução desse processo se dá através da displasia. O que é a displasia? É o momento onde nós temos as primeiras alterações morfológicas, aquela célula vai começar a perder a forma e a função. E aqui é onde a gente tem o potencial para abrir porta, veja bem, abrir porta, por que abrir porta? Porque eu tenho outros campos magnéticos disfuncionais que vão estar sustentando micro-organismos e esse ambiente dessa célula, meio tortinha lá, esse ambiente, junto com o material acumulado, dos processos inflamatórios, partes de células mortas, ali, e tem a Mycobacterium leprae, a leprosina, tem uma afinidade por esse lugar. Ela quer entrar ali, como a membrana da célula está danificada, como a membrana do núcleo da célula foi danificada lá pelo vírus, ali a leprosina entra e vai lá, diz o Dr. Góes, e a ciência também sabe disso, entra lá
no cromossomo 17, num gene, um pedacinho do cromossomo 17, num gene que transcreve a proteína P53, que é um dos nossos guardiões, uma proteína que ajuda a nos proteger contra o câncer. Nós temos outros genes que fabricam outras proteínas que também nos dão proteção do desenvolvimento de câncer, que estão em outros cromossomas. O Dr. Góes desenhou lá do cromossoma 17 a proteína P53, e depois que o Dr. Góes, né, já se foi, nós temos estudos que mostram ali a questão de outros processos. Por isso, talvez, que a tuberculina pode estar envolvida. Então, nesses outros genes, o Dr. Góes estudou esta parte. Tendo essa afinidade, então, nós temos o potencial de que novos pares se abram, se gerem, ou seja, novos campos magnéticos disfuncionais. Por isso que é uma quadrilha, né? Vai se associando gente. Mais bactérias, 2 bactérias, um vírus de DNA e outra bactéria para formar um nódulo, uma neoplasia, um tumor benigno. E aqui, né, nós temos descrito em artigo a teoria do Dr. Góes do desenvolvimento até aqui, porque nós tivemos um estudo da apresentação do protocolo na pós-graduação para tratamento de miomas. Os miomas, eles são tumores benignos e eles não têm potencial de virarem malignos, eles são benignos e vão ficar benignos. O que acontece? Nesse artigo, a gente, como tinha, veja bem o que eu estou dizendo, nesse artigo e no livro o Dr. Góes fala, dá um exemplo, inclusive, de desenvolvimento, né, do mioma em relação à Mycobacterium leprae, e continua benigno. Por quê? Porque o conjunto de micro-organismos envolvidos não produziu o material terapêutico, ou os vírus que desenvolveram aqui não danificaram a membrana do núcleo da célula, a leprosina não pode entrar. Então, mesmo a Mycobacterium leprae estando envolvida aqui no mioma, chama mioma. Se a micobactéria não está envolvida no processo, ele vai chamar o Dr. Góes de falso mioma. Então, como a Mycobacterium leprae está envolvida no caso do mioma, nós aproveitamos esse artigo científico que foi publicado em 2023 para descrever a malignidade. Então, o Dr. Góes cita isso. Então, a teoria do Dr. Góes do desenvolvimento de fenômenos tumorais foi publicada em 2023 nesse artigo. E isso hoje virou ouro. Por quê? Porque a gente já pode pegar os artigos que estão saindo do processo de inicialização do fenômeno tumoral, e a gente pode dizer, olha, 2023 já estava publicado isso. A gente não vai tirar de um livro, né? Porque quem está aqui, que passa pela pós-graduação, quem aqui é, né, da área da ciência, sabe que quando a gente vai publicar um artigo e retirar algo de um livro para fundamentar a nossa discussão, tem um peso. Quando a gente tira de um artigo publicado, tem um peso muito maior, porque aquele artigo foi revisado por pares, né? Ou seja, alguém analisou que aquilo tem fundamento. E isso para nós vale ouro hoje. Então, eu até fui lá no grupo das meninas, né, a Ju e a Rosana, que publicaram esse artigo, e falei, gente, meninas, nós estamos aqui para agradecer, porque 2023 para 2025, agora a gente tem esses artigos aqui que falam justamente do que vocês descreveram. E já estava lá na ciência antes de aparecer esses artigos novos, e isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, os biomagnetistas não precisam mais falar, não tem fundamento, não tem ciência. Tem sim, estamos iniciando o processo, mas tem sim. Está descrita a teoria, isso é muito importante. Bom, e aí, se não for uma bactéria, for um vírus envolvido, vai ser de um desenvolvimento explosivo, segue benigno. Não vou entrar mais aqui, né? Se vier a Mycobacterium leprae, então tá aqui ela com a leprosina envolvida no assunto, vai ter um crescimento, né? Vai ser maligno, e aí vai ser de crescimento rápido se for fungo, ou lento, né? Invasivo se for bactéria. A partir daqui, nós já temos, né, um PIN maligno aí, né? Um PIN já é maligno, né? Para nós, a gente chama neoplasia benigna, não, aqui era maligna. Eu errei aqui, vou ter que arrumar o slide depois, tá bom? Para postar para vocês ali no grupo do Telegram. Metástase, então agora nós já temos mais associações, né? Junto das bactérias anaeróbicas, e isso aqui diverge do que a ciência fala, né? Em relação, não que eles não aceitem essa parte, aceitam também, mas se estuda muito mais a angiogênese, né, o extravasamento do material que vai produzir a metástase através da circulação sanguínea e linfática. Mas essa parte também é debatida, porém, o Dr. Góes, ele fica mais aqui. O motivo pelo qual acontece a angiogênese para ele está aqui, nas bactérias anaeróbicas, que são o Clostridium
e pseudomonas. Depois a necrose, né, que daí nós temos mais associações com os parasitas, aonde nós temos a morte celular extrema, né, uma inflamação severa no organismo, no sistema como um todo, e o PIN complicado, né, onde a gente tem os parasitas e mais ao que o Dr. Góes chama de iatrogênese, né, que aí entra as complicações, né, geradas tanto pelos tratamentos invasivos, a medicação agressiva para determinados órgãos de suporte do sistema imunológico, a função renal, a função hepática, até a função cardíaca, às vezes, dependendo da medicação. Então, aqui a gente tem já mais uma questão complicada. Quando o paciente já chega para nós nessa fase aqui, a gente tem que tratar as complicações, né? Muitas vezes, a gente até chegar lá no inicializador, a gente acaba perdendo o paciente, muitas vezes. E aqui tem o PIN incurável, né, onde entram todas as questões anteriores, mais a parte de fatores emocionais, né, quando não tem mais energia vital suficiente para a pessoa ter reação, para ela ter aquela, ela vai perdendo a força, né, então tem um quadro crônico ali, sistêmico, comprometimento grave do sistema imunológico, das funções neuroendócrinas, então o paciente aqui já está bem mais complicadinho. E nós temos também, por fim, a 13ª classificação, quando tem o quadro crônico, mais o comprometimento de diversos sistemas, mais alterações funcionais, aonde, mesmo sem a presença da Mycobacterium leprae, é um quadro, vamos dizer assim, seria aquele fenômeno energético que a gente diz que, nossa, o corpo está tão degenerado, tão judiado, né, que não tem mais muito o que fazer. E também ele fala, né, que nessa questão entra a questão dos fatores hormonais, entra a iatrogênese, e entram aqueles fatores secundários, ele diz, e terciários. Então, é a qualidade de vida, a epigenética da pessoa. Se ela fumou, não fumou, se ela é bem hidratada, se não é, se ela fez atividade física, se não, se ela tem um quadro de estresse crônico ou não, o álcool, a radiação, entram as complicações da vida. E aí, muitas vezes, mesmo sem ser um fenômeno verdadeiro para nós, onde tem ali a leprosina envolvida, mesmo assim, mesmo sem malignidade, muitas vezes, o corpo não tem mais condições de evoluir. Bora lá. Então, o que a ciência tem mostrado? Eu trouxe uma colinha um pouquinho maior, né? Porque eu também não tenho mais a cabeça de decorar tudo, né? Então, vamos lá. Em julho de 2025, uma publicação na revista Nature fez um estudo, né, revelando que o herpes tipo 1, ele remodela o genoma humano em apenas 1 hora após a infecção, a entrada do vírus na célula. O que ele faz? Ele vai, segundo, ele vai, para que a Camila veio mexer aqui, eu já me perdi, vai, agora pode mexer. Segundo o estudo, esse herpes vai sequestrar as enzimas nucleares e desorganizar uma parte do nosso gene que é a nossa cromatina. Então, o que esse estudo ele demonstrou? Que nós temos o sequestro dessas enzimas, que são essenciais, como a enzima chamada topoisomerase, que é a TOP1, e o RNA polimerase 2. Claro, são nomenclaturas que não é coloquial para a gente, mas o que é importante a gente entender? Que são enzimas catalisadoras de processo, inicializadoras, ou aquelas que aceleram um processo bioquímico no nosso corpo. E aí, o que acontece? Eles redirecionam. Esses vírus fazem com que a célula trabalhe para eles. Por isso que fala maquinária celular começa a trabalhar com os objetivos do vírus. E segundo o que o estudo mostra, essa desorganização no núcleo da célula peraí que eu vou buscar a colinha aqui, ó. Pode causar alterações tanto nas células do sistema nervoso, trazendo a possibilidade de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, então conecta-se o herpes tipo 1 com o Alzheimer e o Parkinson, e também, é o que o artigo fala, essas mutações silenciosas, essa parte é importante para os biomagnetistas. Por quê? Porque a ciência, a medicina convencional, com os exames que eles fazem, a biópsia para detectar o fenômeno tumoral, ela não alcança a olhar essa parte. Mas nós, biomagnetistas, a partir do momento que, vamos dizer, o herpes tipo 1, junto com outro vírus de DNA, que pode ser o HPV, entrou na célula, danificou a célula, o biomagnetista já pega como fenômeno tumoral.
Quando que para o corpo desenvolver os sinais e sintomas para que a medicina convencional pudesse, na biópsia, encontrar o problema, demoraria décadas. Então, muitas vezes, nós biomagnetistas temos medo. Ah, identifiquei um fenômeno tumoral. Ah, descabela. Não descabele. Se for um infiltrado, um exudato, um cisto, um pólipo, uma displasia, um abscesso, não descabele. Nós precisamos nos descabelar se é lá um PIN complicado, um PIN incurável, uma neoplasia maligna, daí descabela, mas aí já tem sinal e sintoma e a medicina também já consegue acompanhar. Então, e muitas vezes ainda não tem o sinal e o sintoma, dependendo do tipo de quadrilha que está envolvida no assunto. Se for de crescimento lento, não tem. Então, não vê, porque as pessoas vão buscar o atendimento quando já tem sinal e sintoma. E quando não tem, que acham, fazem um achado lá, acham que nem aconteceu esse, um cisto lá na pineal. Ah, mas a pessoa não tinha nada, mas como que apareceu um cisto? Ela nunca sentiu nada. Tá lá o fenômeno desenvolvendo. E aí nós, biomagnetistas, a gente enxerga essa parte, é isso que a gente chama de energético. Por quê? Porque não tem um exame para determinar isso ainda, só vai ter lá na frente, décadas depois. Então, o que eles dizem? Que essa capacidade do vírus de alterar. Opa, peraí que eu pulei aqui o negócio aqui, já estou lendo o lugar errado. Volta, Adri, só um pouquinho. Aqui. Essa capacidade desse vírus fazer mutações silenciosas favorecem a progressão de tumores. E aí, levanta-se, né, a questão dessa desorganização nuclear, que é proposta dentro da teoria do Dr. Isaac Góes Duran também, como um processo de inicialização do fenômeno tumoral. Então, isso está batendo com o que a ciência está dizendo, só que a ciência agora ela trouxe o desenho de quem está envolvido, a enzima que está envolvida, a proteína que está envolvida. Daqui a pouco eles chegam na leprosina. Lá na frente eles chegam na leprosina, porque o que é uma enzima? Um conjunto de proteínas. São as proteínas que geram as enzimas. E aí tem um outro estudo que fala dos vírus respiratórios que acordam células cancerígenas. Então, esse estudo ele foi publicado também na revista Nature, também em 2025, e ele demonstrou que as infecções por vírus respiratórios, então o adenovírus 36, o adenomavírus, o coronavírus, né? Então, os vírus comuns de gripe e o Covid-19 são capazes de reativar células cancerígenas dormentes. Então, vamos lá. Para a medicina ali, nós temos cerca, né? Todo mundo tem célula cancerígena no corpo todos os dias. Mas nós temos aquelas dormentes, aquelas células cancerígenas do que a gente tem todos os dias, quais são? Aquelas que vão se multiplicar, né? Para trocar a célula velha, né? Tem que nascer uma célula nova. Então, as células que são substituídas ali, muitas vezes, elas já têm alterações. Às vezes, a célula nova, ela já veio com uma falha, com um problema lá na transcrição gênica. E nós temos o sistema imunológico, ele passa fazendo um checklist para ver se o DNA foi transcrito corretamente, e às vezes não foi. E nós temos um mecanismo aonde vai lá, corta-se aquele pedacinho de DNA que está transcrito equivocado e se substitui. Mas às vezes esse checklist passa uma coisa, passa outra, e a célula vai morrer e está tudo bem, mas às vezes fica muitas alterações acumuladas e essas células ficam no corpo. Então, ela é uma célula cancerígena dormente. Ou então, nós temos aquela predisposição genética para desenvolvimento de determinados fenômenos. Essa predisposição genética, um vírus daquele tipo, o herpes 1, para nós biomagnetistas, né, os outros vírus de DNA, ou qualquer outro vírus pode ter introduzido o seu material genético junto com o nosso DNA. Então, nós temos uma célula mutante. Nós temos muito DNA de parasita, de vírus, de bactérias, que a gente herdou, né, dos nossos ancestrais. Desde as bactérias primitivas, está tudo dentro de nós, acumuladinho. Mas está tudo empacotado, guardado como informação. Por algum motivo, olha só que lindo, né? Por algum motivo, esses vírus de gripe e o Covid ali, eles perceberam que vão lá acordar essas células. E aí, aqui, nós temos a questão que nós enxergamos biomagnetistas. Fala para mim uma coisa, se vocês também, né, isso eu venho dizendo desde 2020, né, desde a pandemia, vocês também, depois do coronavírus, vocês também perceberam que os rastreios mudaram, os padrões de disfunção de campo magnético mudaram. Aquele parzinho deltoide nunca tinha mais aparecido desde o início do tratamento do paciente lá em 2016. De repente, o Covid foi lá e acordou
Acordou, e esse é um parzinho que está envolvido em muitos fenômenos tumorais. Outro parzinho, mandíbula, onde a gente tem a Neisseria ali, outro parzinho, vê que é a bactéria que determina a localização? E vê que a inicialização para nós também aparece como um vírus? É isso que a gente enxerga no rastreio? É isso que a ciência, nesse artigo, também está nos ajudando a compreender. Então, nesses experimentos, esses aqui foram feitos em camundongos com células de câncer de mama que estavam dormentes no pulmão. A gente sabe, né, que a metástase de câncer de mama geralmente vai para pulmão, para ossos, né? Então, quando essa célula foi infectada por esse vírus, provavelmente porque já tinha um outro vírus lá, né, de DNA, como diz o Dr. Góes, aí essa metástase, desenvolveram metástases visíveis em apenas 2 semanas. Um aumento de mais de 100 vezes na quantidade de células tumorais. E vocês não viram nódulo de tireoide, nódulo de mama, e a gente falou assim, meu Deus, uma pessoa não tinha. Da onde que apareceu isso depois de ter entrado mais um vírus de DNA? Porque o outro é o herpes que nós já temos no corpo humano. 99% da população já tem os vírus de herpes em estado de latência, esperando o outro, que pode ser o Covid, que pode ser um adenovírus, que é o que a gente também vê nos nossos rastreios. É verdade. Por isso que a clínica vai mostrando o que a ciência está trazendo. E a reativação ocorreu através, olha só, a reativação ocorreu através da interleucina 6. Rui, Noeli, vocês escreveram no artigo de vocês sobre a interleucina 6, vocês lembram disso? Campos magnéticos estáticos ajudam na modulação do sistema imunológico porque atuam nessa proteína que é a interleucina 6, que é uma citocina inflamatória liberada durante a infecção viral. Ah, meu Deus do céu! Tá vendo que a ciência está mostrando, inclusive, que a gente aplicar os ímãs vai ajudar a pessoa a não reativar essas células que estão em estado de dormência, não ajuda a não permitir, não, peraí. Os ímãs ajudam a não permitir que essas células saiam da dormência. Mantém elas adormecidas, que a gente libere os campos magnéticos que estão envolvidos com aquela célula e o sistema imunológico pode ir lá e eliminar aquela célula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para eu falar desse artigo aqui. O Dr. Góes que dizia, né, que onde há vírus, há início de caos na célula. E hoje a ciência reconhece esse caos com potencial início de carcinogênese viral. Delícia, né? Delícia estudar, delícia. Então vem cá, tô terminando, tá? Tô terminando. Convergência. O que o Dr. Góes diz, e olha que eu estudando para dar essa aula, eu me dei conta de algo, porque o Dr. Góes era um estudioso, o Dr. Góes era um pesquisador à frente do seu tempo. Quando ninguém, né, dava bola para as práticas complementares, como ele dizia, ele era o cara que defendia as terapias complementares, as práticas complementares, como ele falava. E o Dr. Góes, quando vocês vão assistir, né, a palestra dele ali no congresso, Dr. Góes, ele dizia, o biomagnetismo medicinal, ele tem os seus fundamentos, né, e daí ele traz todos os pesquisadores, né, inclusive ele fala de Samuel Hahnemann, ele fala, esqueci o nome da outra, mas aqui me chamou a atenção, 1975. Eu digo para vocês que no meu coração, nunca ouvi ele falar, tá? Isso eu tô dizendo da boca da Adri, por favor, não misturem Dr. Góes com a boca da Adri. Eu sou geralmente papagaio do Dr. Góes, mas aqui eu senti, porque o Dr. Góes era um estudioso, 1975, esses dois carinhas aqui, ó, eles ganharam o prêmio Nobel porque eles integraram os vírus, né? Não, eles disseram que os vírus integram o seu material genético no DNA humano. E isso 75, né? Na década de 90 ali, que foi quando o Dr. Góes trouxe toda a teoria do fenômeno tumoral, ele fala que os vírus de DNA danificam a membrana celular e desorganizam o núcleo da célula. 2025, né? Olha quanto tempo depois. Puxa vida, né? Não é pouco, gente. É bastante tempo. Lá vem o Dr. Góes falar que... O Dr. Góes não, a ciência falar, né? Que o vírus herpes tipo 1 remodela o genoma humano. Claro, é outra linguagem, né? É uma linguagem mais moderna, mas é a mesma coisa. E aí os vírus que reativam as células cancerígenas que são dormentes via inflamação. E aqui, se a gente voltar aqui, ó, na evolução do Dr. Góes, cadê? Aqui na tabela. Opa, perdão. Ué, não passou. E nem quer voltar.
Mais um, aqui no infiltrado, ó, 2 vírus de DNA, inicializou, pode ficar dormente um tempão, passa pela fase do exudato, quando entra outro vírus que vai lá tirar a dormência, pode ser aqui na fase de cisto ou pólipo, pode ser na fase de displasia, pode ser na fase de neoplasia, nódulos, né, ou tumores, lá aqui tem vírus de DNA, aqui tem vírus de DNA, ou seja, a ciência está nos dando a razão aqui também, que além de, para o Dr. Góes acordar, iniciar, também acorda essas células, e isso é muito incrível. Trouxe, assim, porque me interessei no assunto, fui dar uma olhada, né, sobre a questão do prêmio Nobel e a conexão viral. Veja só, o motivo pelo qual eles receberam o prêmio, né, 1 em cada 2 pessoas desenvolverá algum tipo de câncer ao longo da vida. E ainda assim, o papel que os vírus desempenham no desenvolvimento do fenômeno era pouco compreendido antes do trabalho desses 3 pesquisadores que receberam esse prêmio há 50 anos atrás. Eles foram homenageados em 1975 por suas descobertas sobre a interação entre os vírus tumorais e o material genético celular, uma confirmação científica de que os vírus podem alterar o material genético e iniciar os processos tumorais, mas 2025 que vieram para falar que era assim mesmo. Então, a ciência tem dessas coisas, né? Aqui eu trouxe para vocês, então, um processo, né, que o Dr. Góes cita, né? Primeiro vem a infecção viral, eles entram na célula, danificam a membrana celular, vai ter a alteração genômica, né, a desorganização da cromatina, o sequestro das enzimas ali no top 1, a inflamação silenciosa que libera a citocina e interleucina 6 no microambiente celular, isso o Dr. Góes também fala. Entrada de cofatores, então vem as bactérias, outros micro-organismos que amplificam o desequilíbrio e a progressão tumoral, onde a gente tem ali o campo magnético alterado, que facilita a proliferação celular descontrolada. Então, é o ambiente como um todo que já perdeu o seu nível normal de energia, perdeu o seu pH intersticial. E aqui eu disse para vocês que eu ia trazer levantar, né, algumas questões que são hipóteses testáveis. Onde nós precisamos pesquisar? Qual é o nosso papel como biomagnetistas frente a isso que eu trouxe? Porque eu não disse para vocês, olha, a ciência comprovou a teoria. Não, falei, olha, tá aqui, isso daqui está relacionado com isso, uma parte. Mas então, aonde que nós temos que ir, nós como biomagnetistas? Qual é o nosso dever? Ter a consciência, primeiro, de que o biomagnetismo medicinal ele não é apenas uma técnica terapêutica, mas ele é um sistema teórico complexo, eu diria, com hipóteses testáveis na ciência. O que nós temos que testar? 2 vírus de DNA iniciam o processo tumoral através do dano da membrana celular. A ciência está trazendo isso, então nós vamos ter que documentar e testar isso. Encontrar parceiros, como faculdades de biomedicina para fazer essa testagem, faculdade de medicina, nas teses de mestrado e doutorado, então nós precisamos de biomagnetistas pesquisadores. Também, nós vamos ter que testar essa desorganização nuclear e a correlação delas com as alterações de pH e com essa ligação da alteração com o campo magnético celular. Isso que eu trouxe aqui é possível de testagem, porque a gente tem equipamento para medir campo magnético de uma célula, de um órgão, de um tecido. Então, a gente consegue ir lá identificar o processo, medir o campo e ver a alteração de pH naquele tecido. Claro, claro. Qual é o pH que importa? Do ambiente da célula. É o meio líquido que envolve a célula, que a gente chama de interstício celular. É esse que altera. E também precisamos olhar essa questão da leprosina que atua como fator de malignidade. Precisamos entender esse processo, desenhar esse processo e testar esse processo em laboratório. Depois, que campos magnéticos estáticos gerados por ímãs podem modular essa resposta inflamatória celular. Bom, aqui eu não preciso mais estudar isso, porque isso já tem artigo científico bastante. Isso, o que cabe ao biomagnetista é dizer, aplicar os ímãs nos pontos de disfunção de campo magnético e testar que o micro-organismo está ali. Porque os ímãs, os campos magnéticos estáticos na célula, já tem outros pesquisadores fazendo essa parte para nós, graças a Deus, né? Então, a gente vai pegar a herança deles, assim como o Dr. Góes pegou a herança
do Dr. Richard Bringemeyer, do Dr. Samuel Hahnemann, desses pesquisadores ali, né, que identificaram o DNA viral nas células. E é por isso que eu fico feliz, né, porque o Instituto Paramagnético, ele trabalha para documentar. Eu sou aquela que estou sempre caçando um artigo, postando lá no grupo dos artigos lá da Biblioteca 100, que a gente chama, né, que é onde tem campos, 100 é campo eletromagnético. Ali eu estou sempre postando os artigos que eu encontro, juntando esses materiais para que os alunos da pós-graduação tenham aonde pesquisar, alimentando os professores da pós-graduação com os nossos estudos, tanto que a gente faz como os estudos que vêm, né, da ciência convencional como um todo. Então, mas precisamos evoluir, né, levar para outras escolas, para outras universidades, esses estudos também. Também, né, nós do IPM, nós somos aqueles que vamos aí, seguimos, né, sistematizando, documentando, estudando as hipóteses que, junto, né, com as nossas duas escolas, instituições parceiras, a FGE, que é a Faculdade de Engenharia, não, de Governança, esqueci, a FGE e a UFJ, que é a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Muriti. Esse aí que é difícil, eu decorei, o outro não, né? Que é a certificadora, meu Deus. Bora lá. Mas nós precisamos de mais, né? Muito mais. Bom, eu me empolguei para falar. Aqui está o artigo aonde a gente descreveu em 2023. Queria dar aqui os meus parabéns para as pesquisadoras que documentaram, né? Que trouxeram o protocolo de mioma uterino e que descreveram o que o Dr. Góes fala em relação ao desenvolvimento dos fenômenos tumorais em artigo científico. Então, somos, como biomagnetistas, viu? Somos muito gratos. E aqui, né, dentro de outras coisas que foram citadas no artigo, foi levantada a questão dos miomas, o que é verdadeiro para o biomagnetista, o que é falso para o biomagnetista, porque essa terminologia não existe na ciência, ela é nossa, mas nós temos que saber o porquê que ele diz que é falso. Então, tá aqui, ó, miomas verdadeiros são associados a Mycobacterium leprae, HPV, Bordetella pertussis e clamídia. Então, ele vai aonde? Se a gente olhar essa associação patogênica aqui, duas bactérias, um vírus de DNA, mais uma bactéria. Essa bactéria, se a gente for lá na classificação, lá, vai dar neoplasia benigna de crescimento lento. Então, o mioma está dentro desta classificação. E por que tem a... Vê que é interessante, porque os biomarcadores da Mycobacterium leprae não precisa, ela pode estar envolvida no processo, mas não ter malignizado. E vejam, dentro do que a gente fala de prognóstico, um mioma, para a ciência convencional e para nós também, um mioma não vai virar um câncer, não vai virar maligno, mesmo que tenha a leprae, só que como tem a leprae, ele chama de verdadeiro. E enquanto o mioma falso tem lá Enterobacter coagulae, o parvovírus e a varicela. Zoster, olha aqui, cadê o pessoal da Zoster? Tá aqui o bichinho, ó. E antes de virar esse mioma, né, nos outros estágios, tinha lá o vírus de DNA, ou não sei o quê, mas tá aqui, ó, desenhadinho. O Dr. Góes, ele foi maravilhoso. Isso está onde, Adri? No livro O Fenômeno Tumoral. É um exemplo que ele dá, né? Tem vários exemplos lá. E aí, para nós, pares biomagnéticos e rastreio. Eu não vou ensinar vocês a rastrear fenômeno tumoral, que não é o objetivo. Mas prestem atenção numa coisa. Aonde tem fenômeno tumoral, tem disfunção do sistema imunológico. Então, nós temos que encontrar os pares biomagnéticos, as disfunções de campo magnético relacionados, que estão atrapalhando a resposta imunitária. Então, nós temos que ajudar o corpo na modulação da resposta imunitária. E vai entrar a questão de aplicar ímãs, por isso o protocolo básico. Precisa muito do protocolo básico, para ajudar naquele processo das interleucinas, que a princípio o biomagnetismo, ele aumenta as interleucinas, os campos magnéticos, e depois ele modula e mantém. Então, é como se os ímãs aplicados no corpo reativassem o sistema imunológico. E aí, isso a gente vê, os pesquisadores viram isso, né? Tem vários artigos que falam isso, que descrevem isso fisiologicamente, que é os efeitos dos campos magnéticos, os efeitos biológicos dos campos magnéticos, aplicados no corpo. No corpo. Por que eu estou falando isso? Porque não tem nenhum estudo que fala, é na mesa, é por antena. Fala no corpo. Então, se tem casos no corpo, é onde a ciência nos dá base. E não estou dizendo que o resto não funciona, estou dizendo só que não tem ciência ainda. Tem que fazer essa parte também. E também nós precisamos trabalhar na questão neuroendócrina. Sempre que tem um fenômeno tumoral, desde infiltrado até o incurável.
o sistema imunológico, não podemos focar no problema, temos que focar na harmonização geral do corpo. Não rastreiem com foco na doença. Quem trata a doença é a medicina. Tratem os campos magnéticos disfuncionais que estão atrapalhando o sistema imunológico, que estão atrapalhando o sistema neuroendócrino e que estão ali atuando no sistema oncológico, que está todo envolvido na quadrilha. Busquem os campos magnéticos disfuncionais. Então, no sistema hormonal, porque eles desequilibram as glândulas e, e tem um impacto no crescimento e no metabolismo daquele processo. Também no sistema oncológico, porque nós temos ali os micro-organismos, né, que sustentam essa quadrilha. Então, o processo de rastreio bioenergético, ele permite identificar esses padrões de desequilíbrio antes que a doença se manifeste, que é o último capítulo, essa frase aqui é um capítulo inteiro, é o resumo do último capítulo do livro O Fenômeno Tumoral. Então, ele diz, como que a gente previne? Como que a gente impede a evolução? Rastreio bioenergético para identificar os padrões de desequilíbrio antes que se manifestem como doença estruturada. O que é a doença estruturada? Que aparece no exame, porque isso possibilita a intervenção precoce e até preventiva do fenômeno. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? Falem para mim, por favor. E se você quer ser um bom biomagnetista, agora, como eu dei uma boa aula para você, eu vou vender o meu peixe bem vendido, né? Seja um biomagnetista certificado IPM. Nós somos uma escola que a gente busca estar com os conteúdos atualizados, conectados com a ciência. Eu dou suporte, eu mesma, sozinha, dou suporte contínuo lá na educação continuada. Nosso material didático está completo. Tem material, inclusive, que é acessório, né, mais até do que o que a gente recebe nas formações do Dr. Góes. Então, tem muito material de estudo, de base. Para se inscrever, se acessa no site. E aí eu vou pedir encarecidamente, eu não quero mais que vocês venham cruz, porque a minha linguagem está aqui no YouTube. Vocês têm que me ouvir falar aqui para vir fazer o curso. Se inscreve antes para poder assistir as aulas gravadas, faça uma boa formação, seja um bom biomagnetista. O curso é em novembro, não espera a última semana para se inscrever, se inscreve logo e já começa a estudar, porque agora a gente tem uma Netflix dentro do site do IPM, que é o painel do aluno, com os cursos todos ali, você clica lá na sua novela, né, que é a sua formação, e ali tem material de apoio físico para estudar, e tem aulas gravadas para que já tenha a base, chegar lá na parte online, ao vivo, com o conteúdo todo pronto. Já assisti tudo, Adri. Assisti a anatomia, assisti a apostila comentada, assisti todas as bases iniciais dos fundamentos, a história do Dr. Góes, a história do biomagnetismo, porque daí eu não perco tempo, eu posso ir no rastreio com vocês. Vão, se inscrevam. Quem já fez o curso, indique alguém, faça a reciclagem, porque são muitos estudos e cada vez eu estou melhorando mais, né, na hora de apresentar o biomagnetismo com mais propriedade, com mais linguagem. Claro que eu ainda tenho muito a melhorar, não vou dizer que não, tem partes que eu não falo aqui, que está no livro ali, por exemplo, essa questão do RNA envolvido no processo. Eu ainda tenho que encontrar um estudo que me faça compreender o que o Dr. Góes escreveu. Então, me falta muito também sou estudiosa igual vocês, mas eu amo o que faço e quero desvendar esses mistérios do biomagnetismo medicinal, tanto na ciência como no corpo do paciente, como mostrar para vocês como é, o que eu entendi. E, às vezes, se eu entender alguma coisa errada, depois eu vou me corrigir, vou fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas estou na luta buscando. Então, deixei aqui oh, meu Deus, onde você pode trabalhar, aonde tem processo inflamatório agudo ou crônico, como biomagnetista, como suporte complementar na oncologia integrativa, na regulação dos sistemas endócrino e nervoso, no equilíbrio do microbioma e na saúde digestiva, e tudo que eu falei aqui tem ciência, comprobatória já com artigo. Modulação da resposta imunitária, nos processos degenerativos e autoimunes. Aqui eu nem coloquei, né? Mas tem a questão de regulação neuroendócrina, né? Mostrando, aqui fala um pouquinho da microbiota, mas o humor, a ansiedade, os processos emocionais, a saúde mental, a gente ajuda também, já tem artigo também. Ou seja um terapeuta formado pelo IPM, venha conosco aprender para estar capacitado para fazer esses rastreios bioenergéticos completos, como manda o figurino. E também, claro, aplicar os protocolos específicos para cada problema, porque é parte, né, da ciência do biomagnetismo, com ética, com responsabilidade. Deixei aqui para vocês também os artigos com o link para vocês já irem direto na revista, aqui o desenho do Prêmio Nobel, aqui onde foi publicado,
tem 2 artigos. Aqui está o artigo da questão dos vírus. Esse aqui eu trouxe em relação aos fungos. Não cheguei a falar dele, porque eles não citam a questão da oncogênese em si, mas dos vírus respiratórios, sim, e as metástases. E aqui está o artigo da Ju, a Juliana Arthur e a Rosana Maria, a Ângela Mara Rambo, a Adri, né, que a gente descreveu, então, o processo do fenômeno tumoral, toda a teoria do fenômeno tumoral, do desenvolvimento, dentro desse artigo dos miomas. Então, esse é o nosso presente para vocês, como biomagnetistas. Estou pronta, finalizei aqui a minha aula, muito obrigada pela companhia, deixa eu ver se vocês têm perguntas.